Oi, tudo bem? Como é que você está se sentindo hoje? Gente, vamos conversar hoje sobre um tema que para mim é um tema muito fundamental, principalmente agora que a gente está chegando na época de fim de ano, né? E a gente está aí com todo esse planejamento de rever a nossa vida, rever as nossas metas, são coisas que a gente naturalmente faz aí todo fim de ano. E hoje eu quero contar para vocês um pouco de como que eu me organizo em relação a isso e especialmente falar a respeito das áreas da vida, né? Como que a gente faz para poder nutrir cada área da nossa vida. E aqui eu separei em 8 áreas principais, pegando ali como base alguns autores, como, por exemplo, Ivan Maia e outros autores que defendem nessa linha aí a respeito das áreas da vida. Alguns definem em 5, outros em 7. Eu aqui vou definir 8 para o contexto do que a gente vai falar aqui, tá bom? Que é o que faz sentido para mim e que eu espero que possa te ajudar em algum sentido aí, tá bom? Então vamos lá. O que eu coloco aqui como primeira área da vida é a área espiritual, né? Então seria a gente mesmo e a nossa fé. E quando eu falo disso, eu não estou falando de um contexto religioso especificamente. Eu estou falando naquilo que a gente acredita que existe, que seja algo superior a mim e a você, né? É a crença de que a gente não está largado no mundo e que existe, na verdade, algo maior do que eu e você, que permeia aqui esse universo, né? E que tem o controle do que está acontecendo. Então eu coloco aqui que é justamente essa consciência, né, a respeito de que alguma coisa além de mim e você existe e alguns chamam isso de Deus, outros chamam isso de divindades, cosmos, universo, o que é que seja. Essa área, ela vai se preocupar em falar a respeito disso, né, desse relacionamento que nós temos em relação a este algo superior, que é maior do que eu e maior do que você, maior do que todos nós, né? Então eu coloco aqui que é justamente essa humildade da gente saber reconhecer que nós somos pequenos diante de algo muito maior. E esse algo pode ser uma personificação de Deus, pode ser também apenas leis universais. Então a gente tem a consciência de que a gente está dentro de um planeta que é regido por leis que são maiores e têm força maior do que a gente mesmo. Alguns podem chamar de vida também, né? Simplesmente a vida. Então é essa conexão, em resumo, é a minha fé diante daquilo que é maior do que eu. A minha posição diante da vida, compreendendo que eu sou pequeno e que existe algo maior que orquestra tudo o que acontece. Então, como que a gente faz para poder nutrir essa área, né? A gente precisa se questionar a respeito do que é, como é que está a nossa relação hoje, né? E eu vou até me permitir mudar a tela aqui para colocar um outro documento que eu já estava trabalhando nele, e esse documento ele tem alguns questionamentos importantes para o âmbito do que a gente está tratando aqui, tá bom? Então, primeiro de tudo, assim, dentro do contexto espiritual, o que a gente precisa pensar, né? Quais são os questionamentos que a gente pode fazer? Primeiro, como é que está a minha fé? Eu tenho fé na vida? Eu tenho fé naquilo que está acontecendo? Eu acredito que está acontecendo por um motivo maior e superior? Eu acredito que há um propósito na minha existência, então todos esses questionamentos que eu titulo aqui como questionamentos importantes, eles são essenciais para a gente testar a nossa saúde na nossa área espiritual, né, para a gente compreender como que está a nossa relação com essa área da nossa vida. Então, caso você tenha uma fé, né, algumas pessoas, né, que têm religião e tudo, utilizam-se de templos, de igrejas para poder exercitar essa fé. Mas não necessariamente a gente precisa seguir dessa forma. Eu particularmente não frequento nenhum tipo de instituição, mas tenho a minha fé, tenho a minha crença, tenho aquilo que eu acredito e eu exercito isso da melhor forma possível. O importante dentro dessa área espiritual é que a gente tenha um relacionamento que seja frequente com aquilo que a gente acredita, né? Seja Deus, seja divindades, seja simplesmente a vida, é que a gente tem essa confiança, essa fé de que não estamos largados aqui, de que algo maior orquestra tudo o que acontece. E aí, como é que a gente faz, né, para poder nutrir essa área de forma positiva? É justamente construindo um relacionamento sólido, né,
de acordo aí com a crença de cada um, a gente precisa exercitar isso com o como, né? O como é como que eu vou fazer essa conexão, como que eu vou me comunicar com essas leis universais, como que eu vou compreender, como que eu vou me relacionar de fato com esse algo superior e onde, né? Onde eu vou fazer isso? Preciso de um templo, de uma igreja, de algum lugar? Tudo bem, mas não necessariamente a gente precisa disso, né? O importante é que a gente tenha frequência, dentro desse aspecto, beleza? A segunda área da vida seria aí o nosso aspecto mental. É como que a gente gerencia a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que permeia a nossa cabeça ao longo dos dias, né? E aqui eu me permito colocar como sendo justamente os nossos pensamentos e as nossas crenças dentro desse aspecto mental. Porque tudo isso é o que vai moldar a nossa realidade. Então, por exemplo, se eu tenho crenças negativas em relação ao mundo, às pessoas, tudo está contra mim, a minha vida dá errado, consequentemente a minha realidade também vai se espelhar nesse sentido. Então é muito importante que a gente tenha, né, justamente essa atenção para como que está sendo conduzida a nossa área mental dentro da nossa vida, porque aí a gente consegue ter atenção e saber o seguinte: como estão meus pensamentos? Como é que está a saúde do que eu penso ao longo de um dia inteiro, por exemplo? Então, o que diferencia a área mental da espiritual? Ambas estão falando de crenças, mas uma é uma crença em algo superior, algo maior, algo para além dessa existência, né? Além do que a gente vê aqui materialmente. E o outro, no aspecto mental, vai falar muito sobre as crenças que nós temos a respeito da vida em si. O que eu tenho como verdade ou como mentira? O que para mim, do meu ponto de vista, entra como certo ou errado? Então a gente vai falar sobre esses aspectos dentro da área mental. E é muito importante a gente cuidar disso muito bem, porque é muito fácil que a gente corrompa os nossos pensamentos e que a gente tenha aí um ciclo de negatividade mental. Isso nos adoece mentalmente. Então, para que a gente faça nessa nutrição de maneira efetiva, a gente precisa, antes de tudo, se questionar, né? Se auto-observar, perceber como é que está sendo o teu pensamento ao longo do dia. Você tem pensado mais coisas positivas ou seus pensamentos são sempre voltados para crenças que estão contra você, ou que estão contra aquilo que você acredita, né? Um outro aspecto muito importante é o seguinte: a tua mente, ela vive mais no passado, no presente ou no futuro, né? Isso também é muito importante para a gente perceber como é que está a saúde da nossa mente, porque se uma mente vive muito tempo no passado, há grandes chances de desenvolver uma depressão, por exemplo. E se vive muito tempo no futuro, a gente corre sérios riscos também de desenvolver ansiedade. Então é muito importante também que a gente centre a nossa mente no presente, os nossos pensamentos, a nossa atenção no momento aqui e agora, tá certo? E como que a gente faz para poder nutrir essa área de forma positiva, evidentemente? A gente pode procurar, por exemplo, ler livros, consumir bons conteúdos, palestras, cursos, vídeos. Por exemplo, se você está aqui me ouvindo agora, isso já é um excelente sinal de que você se importa com a tua saúde mental e que você está buscando conteúdos que possam te engrandecer enquanto ser humano, que possam te aperfeiçoar, que possam fazer de você uma pessoa melhor. Então isso é um grande caminho, né? É um grande passo assim para que você se reconheça dentro desse caminho já de melhoria, né? Melhoria contínua dentro dessa área mental que faz parte aí de todo esse arcabouço de áreas da vida, né? Então eu coloco aqui leituras, palestras, bons documentários, bons filmes. Ultimamente as plataformas de streaming, né, estão bem assim poluídas com conteúdos assim bem pesados, que falam a respeito de morte, de traição, de problema. Então o tempo todo a gente está sendo bombardeado por esse tipo de informação. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande sobre o que a gente consome de forma, digamos assim, passiva, porque a gente não observa, a gente está ali, vai rolando feed, vai assistindo o que aparece, né? E muitas vezes esse conteúdo que chega de forma gratuita, né, digamos assim, sem filtro, ele vai ser um conteúdo realmente assim que não é favorável para a nossa saúde mental.
Então, para a gente poder equilibrar essa área na nossa vida, é muito importante que nós mesmos erguemos, né, a bandeirinha e diga assim, olha, esse tipo de conteúdo não está me fazendo bem, eu vou procurar de maneira intencional e consciente conteúdos que me façam eu me sentir melhor, né, que me tragam ali realmente um pouco mais de alegria, um pouco mais de felicidade, de sentido para a vida. Nesse conteúdo também é muito legal a gente falar a respeito dos cursos, dos estudos que a gente faz. Então assim, Isa, eu nem tenho tempo para ver filme, mas eu tô sempre estudando, tô sempre fazendo uma faculdade, fazendo um curso, enfim. Esse tipo de conteúdo também é muito bacana para a saúde mental, por quê? Porque você tá, de uma forma ou de outra, você tá ali justamente exercitando a tua mente com novos aprendizados. Então isso é uma forma muito positiva. Agora, uma forma ruim é a gente estar, por exemplo, sempre pensando coisas ruins, aí a gente vai para a rede social, fica ali, o dia passa, né, e a gente não se dá conta daquela carga energética que corrompe a nossa mente e que faz com que a gente não tenha mais o controle do que a gente pensa. Então, o primeiro passo para a gente retomar, né, as rédeas da nossa saúde mental é justamente a gente trazendo a autoobservação para o nosso dia a dia, percebendo como andam os nossos pensamentos, como andam os conteúdos que a gente consome, para que a gente possa trazer um pouco mais de saúde para esse aspecto. A terceira área é a área física, né? E nesse aspecto a gente está falando do corpo físico mesmo, o nosso corpo, é a nossa pele, são os nossos órgãos. Então, como é que está a nossa saúde física, né? Como é que está essa área na nossa vida? Será que a gente realmente está se cuidando da forma como, né, deveria se cuidar? Então, ai gente, eu queria tanto mostrar isso para vocês. Não sei se dá para ver. É simplesmente incrível aqui, vou te falar, viu? Mas vamos lá. A área física, ela vai falar muito a respeito dessa estrutura que nos sustenta, que é justamente o nosso corpo, né? Então, as perguntas, né, que vão nortear esse diagnóstico de como que tá essa área na nossa vida são, por exemplo, como é que eu me sinto com o meu corpo? Como é que eu tô me sentindo hoje? Eu tô me sentindo disposta, saudável, pronta para começar esse dia, né? Pronta para poder ir em tal lugar, resolver isso, fazer aquilo, sabe? Eu me sinto ativa, eu me sinto preparada, porque o nosso corpo, ele tem um aspecto muito fundamental na nossa vida como um todo. A gente precisa estar bem para poder dar conta do resto todo, né? Sem saúde a gente não consegue lidar com o restante das coisas. Assim que ele estiver disponível, eu vou publicar ele aqui na descrição desse vídeo também. E esse e-book, ele se compromete a trazer ali várias dicas, né, de como que a gente pode melhorar a nossa saúde de forma natural, como que a gente compreende, por exemplo, a raiz, a origem das doenças, por que as doenças acontecem. E aí eu vou trazendo para você uma série de coisas que eu aprendi, né, ao longo da minha jornada, e também algumas estratégias de cura, digamos assim, mas curas naturais, né, porque evidentemente eu não sou médica, não sou nutricionista, não sou nada do tipo, mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano assim como você, que tem as suas dificuldades, tem os seus perrengues e desafios, e com o objetivo, né, assim, de condensar tudo que eu aprendi até aqui, eu montei esse e-book de forma gratuita e eu vou disponibilizar ele para você poder dar uma olhada. Então, lá vai ter justamente várias dicas, né, sobre como a gente pode, digamos assim, fazer esse diagnóstico mesmo interno e perceber, poxa, eu estou doente, né? Essa doença, ela pode ter sido causada por conta desse aspecto. E agora eu tenho que fazer isso aqui para poder tentar curar essa doença ou amenizar os efeitos dela. Então é um e-book bem legal, estou preparando aqui com muito carinho, eu espero que você goste, espero que faça sentido também para você, tá bom? Então vamos continuar para o que a gente estava conversando. A saúde, ela tem esse aspecto fundamental, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado um pouco maior com a nossa área da saúde. E aqui a gente vai falar de alimentação, de exercício físico, a gente vai falar de vários aspectos que sustentam a estrutura corporal para que a gente dê conta do nosso dia a dia, né? Então, a gente pode se perguntar, será que eu estou realmente saudável?
Porque, por exemplo, às vezes você não tem doença nenhuma, tá tudo certo, seus exames de sangue estão ok, evidentemente não há nenhum problema. Mas internamente você não se sente disposta, disposto, você sente aquela fadiga, aquele cansaço, o teu corpo parece ser um corpo muito pesado, né? E tudo isso daí a gente vê que acontece de fato. Por que isso acontece, né? Então, quando a gente se questiona, eu tô de fato saudável? Acho que vale muito a pena a gente pensar nesse aspecto também. Não só no aspecto da saúde e da doença, mas no aspecto da energia. Eu me sinto disposto, eu me sinto saudável, eu me sinto preparado? Essas perguntas, elas são importantes para a gente poder entender como que tá a qualidade aí da tua área física, né, dentro da tua vida, tá bom? E aí a gente pode pensar o seguinte, como que eu vou nutrir isso, né? Como nutrir essa área física, né? Como nutrir o meu corpo. Então a gente vai falar sobre exercícios físicos, a gente vai falar sobre exames, check-ups regulares, né? Para você acompanhar justamente aí, para ver se não tá nada fora do lugar. Alimentação saudável. E aqui também eu estou até pensando, né, de preparar um e-book para falar sobre alimentação, porque recentemente eu tive umas, assim, grandes mudanças sobre a forma como eu vejo a alimentação e descobri várias coisas legais, né, e queria saber com vocês se vocês têm interesse, né, de ter acesso a esse e-book que eu posso preparar também. Eu ainda não comecei, mas eu posso preparar esse e-book que é falando aí especificamente de alimentação, falando aí especificamente da forma como a gente se alimenta e como a gente traz para dentro do nosso corpo coisas que podem ser boas e contribuir, né, de fato com a nossa energia, com a nossa disposição, e como também o contrário acontece, né, e mesmo a gente tendo a intenção de trazer coisas mais saudáveis, muitas vezes a falta de conhecimento leva a gente a consumir uma coisa achando que aquilo ali é saudável, é ok, mas no final das contas aquilo ali é um problema, né? E aí essas fichas foram caindo para mim conforme eu fui estudando, e se fizer sentido para você, eu posso também criar um e-book para poder te ajudar, tá bom? Então, continuando na parte de nutrição, né? Você fazendo check-up em dia, se alimentando bem, fazendo exercício, que isso aí é o básico, a gente sempre fala sobre isso em todos os aspectos, né? Todas as pessoas que se propõem a falar de vida necessariamente vão falar sobre isso em algum momento. Tem a parte também da suplementação de vitaminas, caso seja o seu caso, né? É você trazer para o teu corpo aquilo que falta. Tratamentos naturais também para disposição. Então, é você ter o conhecimento, ter a chave que vai trazer para você mais energia, mais disposição no seu dia, para que você se sinta melhor. E com mais coragem, mais ânimo diante da vida, porque isso, do meu ponto de vista, é também um aspecto de saúde. Não adianta os nossos exames estarem 100% ok, a gente não ter, evidentemente, nenhum problema, mas dentro da gente não há energia, não há força, não há ânimo, não há coragem. Então, me conta aí, se você quer saber sobre isso, que eu posso preparar com muito carinho para você também um material falando especificamente dessa energia, desse ânimo, e lá a gente pode falar de alimentação, podemos falar de outros aspectos também, para poder te ajudar nesse sentido aí no seu dia a dia, tá bom? A quarta área é a área emocional. E essa área aqui também, ela tem um aspecto muito fundamental no nosso dia a dia. Dentro desse aspecto emocional, a gente vai falar de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente tem um relacionamento íntimo e profundo. Então, são pessoas que convivem com a gente todos os dias, são os nossos pais, são os nossos esposos e esposas, são os nossos filhos, né, para quem tem filhos. Então, são pessoas que têm um vínculo bem forte e íntimo, de amor mesmo, né, as pessoas que a gente ama verdadeiramente e que convivem com a gente ao longo dos dias, né. Então, essa área, para a gente poder fazer esse diagnóstico, a gente pode pensar assim: como é que tá o meu relacionamento hoje com as pessoas que eu amo, né? Como é que tá o meu relacionamento com os meus pais, com o meu esposo, com os meus filhos? Eu sou uma pessoa presente? Eu preciso perdoar essas pessoas por algum motivo? Será que a gente precisa conversar para alinhar algumas coisas? Será que tem algo me incomodando que essa pessoa talvez não saiba? Então, sabe, todos esses pequenos detalhes que a gente pode deixar passar ao longo dos dias, mas que em acúmulo, né, pode se tornar um problema? Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente fica chateado com uma coisa que alguma pessoa que a gente ama falou pra gente, né? E aí a gente vai e guarda aquilo ali.
foi só um detalhe. Aí a gente guarda aquilo para não dar confusão, para não ter que conversar, não ter que brigar. A gente pega e guarda. E aí passa alguns dias, a pessoa fala outra coisa, aí a gente guarda. E aí fala, quando a gente vai observar, dentro da gente tem uma grande caixa sólida, fixa e pesada, que ela tá cheia de pequenas coisas que não foram alinhadas, conversadas, ajustadas. Então é muito importante que a gente traga este olhar para essa análise, né? Quando a gente for falar sobre vida emocional, que a gente pense nesse aspecto. Como é que tá realmente? Encara isso com verdade. Como que tá o teu relacionamento com as pessoas que são mais próximas a você? Será que essas pessoas precisam do seu perdão? Será que você precisa perdoar essas pessoas? Né? Será que precisa haver uma conversa, um ajuste, um alinhamento? Porque tudo isso vai contribuir para o teu bem-estar emocional. Então, quando a gente negligencia essa área vai nos afetando. E quando essa área nos afeta, como são pessoas que a gente ama mesmo, isso geralmente dá um baque muito grande na gente. Então, a gente geralmente adoece, né? Quando a gente tem um problema assim, que a gente carrega por muito tempo, por exemplo, com o pai, com a mãe, né, com o irmão, irmã, enfim, quando a gente carrega esses problemas por muito tempo, isso se torna geralmente um fardo muito grande. Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos observar, vamos nos questionar para que a gente traga o equilíbrio necessário para essa área emocional e para que a gente possa, né, ter uma vida mais leve, mais equilibrada nesse sentido, tá? E quando a gente fala, Isa, como que eu posso nutrir essa área emocional? Né? Como que eu posso melhorar nesse sentido? Como eu posso equilibrar? Primeiro de tudo, você fazendo esses questionamentos, você já vai compreender e ter uma visão assim muito mais ampla de como que tá as tuas relações hoje. Onde que você precisa mexer, onde que precisa ser alterado, aonde que precisa ter uma conversa, um ajuste, um alinhamento. Isso vai ficar claro com os questionamentos. Agora, quando a gente fala de nutrição mesmo, a gente precisa entender as 5 linguagens do amor. E essas 5 linguagens também são bem interessantes. Isso aí muda relacionamentos, tá, gente? Porque entender as 5 linguagens do amor faz com que a gente perceba que cada pessoa, ela tem um jeito de amar, que é diferente. Então, a forma como eu amo, por exemplo, eu posso amar uma pessoa e simplesmente dizer a ela, eu te amo, fulano de tal, né? E eu amo aquela pessoa, e dizer para mim é suficiente. Toda vez que eu digo eu te amo, eu estou cumprindo com a minha missão de demonstração de amor por aquela pessoa. Agora, quando, por exemplo, aquela pessoa, a linguagem de amor dela é, por exemplo, atos de serviço, que é um dos tipos, dos 5 tipos de linguagem do amor, o ato de serviço vai ser um dos tipos, né? Então, vamos supor que essa pessoa, ela tenha esse tipo de linguagem do amor, que é atos de serviço. O que significa isso? Que se eu não fizer nada por aquela pessoa, não importa o quanto eu diga que eu ame ela, ela não vai compreender, ela não vai sentir, ela não vai se sentir correspondida por esse amor e preenchida por esse amor. Então, significa que eu preciso fazer alguma coisa, algum serviço. Por exemplo, preparar um lanche, lavar uma roupa, levar essa pessoa em algum lugar. Isso são atos de serviço. Então, toda vez que a gente faz um ato de serviço, aquela pessoa ela se sente preenchida por esse amor que a gente tem. Então, fiz só um parêntese aqui rapidamente, para a gente poder entender que existem essas 5 linguagens do amor e que é muito legal a gente entender isso para a gente poder ter uma convivência melhor com as pessoas que a gente ama, tá bom? O próximo aqui seria ter tempo de qualidade, isso é fundamental. A gente tem que dedicar tempo para estar com as pessoas que a gente ama. Então, visitar os nossos pais, ter um momento ali para brincar com os nossos filhos, ter um momento a dois, né, com o casal, então sair para jantar, fazer uma coisa legal, assistir um filme. Tudo isso é tempo de qualidade. E nesse tempo de qualidade, o celular tem que estar fora, viu, gente? Nessa época de hoje, a gente leva o celular até para dentro do banheiro. Então, dentro, né, desse aspecto aí do tempo de qualidade, é muito importante que a gente esteja presente, atento, ali realmente com aquela pessoa, né, apreciando, olhando para aquela pessoa, tendo uma troca verdadeira e justa, tá bom? Então, um outro ponto que eu coloco aqui é estabelecer diálogos abertos e não violentos. Então, a gente usar a comunicação não violenta justamente para a gente poder trazer ali
um diálogo franco, aberto, né? De quem está realmente disposto a resolver e não disposto a machucar. Existe uma diferença muito grande. Entender isso também pode te ajudar muito a lidar com as pessoas que você ama aí de uma forma mais tranquila, tá bom? Combinar as melhorias, perdoar, conversar, amar verdadeiramente essas pessoas, né? Então, tudo isso daí ajuda a nutrir positivamente o nosso aspecto emocional, a nossa área emocional da nossa vida, tá bom? O quinto é o aspecto social, é a área social. Nessa área vai entrar todo o restante da turma que não entrou lá na área emocional. Então, por exemplo, eu tenho uma família, mas eu tenho também amigos, colegas de faculdade, colegas de trabalho, colegas do curso, colegas não sei da onde. Todo esse pessoal, eles vão entrar na área social. E também aqui vai entrar alguns parentes, né? Algumas pessoas da nossa família, que são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente gosta, mas são as pessoas que não estão ali, né, conosco todos os dias, naquela rotina e tudo. Então são parentes mais distantes, é um primo, uma tia, que é mais distante para você, tá bom? Então essas pessoas, elas vão entrar no social, e o social, ele é justamente, né, esses amigos, e a gente precisa pensar o seguinte: como que anda o meu relacionamento com as pessoas que eu gosto ou que eu amo, mas que não são tão próximas de mim? Essas pessoas, né, para elas, eu sou uma boa amiga, eu sou um bom amigo. Eu preciso perdoar algumas dessas pessoas, eu preciso ajustar algum ponto, um desentendimento que teve, alguma coisa que aconteceu que eu preciso esclarecer, eu preciso resolver. Isso aí vai contribuir, resolver isso, ter essa conversa, vai contribuir para que você tenha mais equilíbrio dentro da área social. Um outro ponto também muito importante nessa parte é a gente entender o seguinte: de todas as amizades e os amigos e os parentes que me rodeiam, né, eu desejo manter vínculo e contato com todos eles? Ou será que tem algumas amizades aí que já perdeu sentido, talvez não faça mais sentido continuar com esse vínculo, continuar com essa amizade? A fulana de tal, sei lá, casou, teve filhos, eu fui para outro caminho. Será que vale a pena, ainda encaixa essa engrenagem para rodar de forma fluida? Ou está sendo uma coisa que precisa ser forçada? Então isso aí a gente precisa se questionar também. E para as pessoas que não encaixam mais, a gente fazer o devido, digamos assim, ajuste nesse sentido. Então é entender, poxa, eu tive um momento muito especial com fulano de tal, né, nossa amizade foi muito boa, mas eu já estou em outro momento de vida, a pessoa também está em outro momento de vida, e é legal que a gente agora siga caminhos diferentes, tá tudo bem, né? Agora, em caso de permanência dessas pessoas, a gente precisa trazer, né, a nutrição positiva, né? Nutrição positiva é um pouco redundante, porque toda nutrição, ela tende a ser positiva, né? Algo que vai fazer bem. Mas eu enfatizo aqui justamente para a gente entender como trazer o equilíbrio para aquilo que não tá legal, tá bom? Então, como trazer o positivo para uma coisa que tá negativa. Tempo de qualidade, de novo, né? Então, só que esse tempo ele vai ser um pouco diferente, ele não vai ser o tempo que a gente dedica para os nossos pais, filhos, esposos, esposas. Ele vai ser um tempo menor, mas ele vai ter que existir para que tenha, né, essa relação, esse vínculo. Então, é você lembrar dessa pessoa, é você mandar uma mensagem, mandar uma figurinha, lembrei de você, sabe, essas coisas. Encontros, almoços, tudo isso daí vai fazer parte dessa nutrição, né? E também o exercício da comunicação não violenta, do perdão, das conversas e dos ajustes que precisam acontecer para que vocês tenham uma relação muito legal. Vamos para a próxima, que é a área pessoal, e essa área também é muito importante. A área pessoal, ela vai falar pra gente aí da onde a gente mora, é a nossa área, onde a gente atua, né? Então, aqui a gente vai falar dos nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, né? Nosso propósito de vida. Então, a gente precisa pensar, né? Como é que eu tô me sentindo comigo mesma? Eu me sinto bem? Eu me sinto feliz? Né? Estou bem comigo mesma? Eu preciso me perdoar por alguma coisa que eu fiz? Eu me sinto importante, útil no mundo? Então, tudo isso daí vai trazer pra gente, né, esse diagnóstico de como que a gente está sentindo em relação a gente mesmo. E aí, entendendo isso, a gente vai conseguir fazer o direcionamento correto, né, os ajustes necessários para a gente poder equilibrar essa área pessoal. Como é que a gente se nutre,
né, dentro desse aspecto aqui. A gente precisa dedicar um tempo diário para a gente se ouvir, se entender, perceber. Então, assim, quando uma coisa te incomoda e você, sei lá, tá vivendo a tua vida e acontece alguma situação que te incomoda de verdade, você precisa dar atenção para isso, porque aquilo ali indica que algum valor seu está sendo ferido. Alguma coisa que é importante para você, ela não está sendo atendida, ela não está sendo correspondida. Então a gente pode se tratar com um pouco mais de gentileza e pensar assim, poxa, eu estou incomodada com uma coisa, por que isso me incomoda? Por que eu estou me sentindo, sei lá, chateada, desvalorizada, frustrada com essa situação que me aconteceu, né? Então é esse cuidado, é esse carinho e esse olhar para você mesmo. Para você se entender, entender por que você ficou chateado, entender por que uma coisa relativamente simples te incomodou tanto, entender por que você não está feliz em determinado aspecto da sua vida, entender quais são suas metas, objetivos, tudo isso daí vai fazer parte, tá bom? E como é que a gente vai nutrir isso daí? A gente precisa dedicar esse tempo diário para se auto-observar, fazer alguma coisa que a gente gosta, então ter este cuidado, dessa atenção para aquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de escrever, pintar, eu gosto de chorar, eu gosto de fazer qualquer coisa. Faça isso, porque isso vai te fazer muito bem e vai trazer esse equilíbrio. Então, não viva uma vida e uma rotina que você faz apenas o trabalho e o básico. Faça coisas que você gosta também, porque isso vai te preencher, né, enquanto ser humano e vai te trazer o equilíbrio para essa área pessoal, tá bom? Então você se agradar, você se presentear, você ser honesta com você mesmo. Olha, não gostei dessa situação, não gostei disso. Isso me feriu, isso me machucou. Isso é ser honesta com você. Ser gentil, se perdoar, se abraçar de forma literal, né? Você tirar um momento e falar assim, nossa, obrigada por você dar conta de tanto. Reconhecer também as suas conquistas, reconhecer a tua luta, o teu... o teu corre, né, como dizem por aí, é você olhar para você mesmo e ter esse reconhecimento, essa apreciação e essa gratidão, tá certo? Aqui eu acrescento dizendo para tomar um banho relaxante, fazer uma coisa, sabe, sei lá, eu gosto de um perfume, cara, sente esse cheiro, se permita fazer coisas que você gosta, né, ouve uma música que você gosta, canta, dança, enfim, é bem importante. Gente, tá escurecendo aqui. A gente está na penúltima, vou só correr rapidinho para não ficar muito escuro, né? Mas quero falar com qualidade para vocês, então vamos lá. Área profissional, a gente vai falar o seguinte, é o trabalho, né? É o trabalho. Então como é que você está no seu trabalho? Você se sente um profissional qualificado? Você sente que você está fazendo a coisa certa, que você está no caminho certo? Que você está dando o seu melhor enquanto pessoa, enquanto profissional? Que você é um profissional exemplar? Que você é uma pessoa que qualquer pessoa que te chamar para fazer o serviço, você vai dar conta de fazer? Então é nesse sentido. É você pensar o seguinte, eu vejo sentido, primeiro de tudo, eu estou vendo sentido naquilo que eu faço? Caso sim, eu vejo sentido, mas será que eu sou realmente um bom profissional? Eu estou entregando o meu melhor, eu estou fazendo o melhor com as condições que eu tenho? Então é você pensar muito nesse sentido, né? Da tua vida profissional, como que você se sente dentro desse aspecto profissional, tá bom? E outra coisa importante é a questão do desenvolvimento, né, pessoal? Então é você... pessoal não, desenvolvimento profissional. Então é você fazer cursos, é você se autoaperfeiçoar sempre por meio de novas técnicas, novas ferramentas, hoje em dia com a tal da IA. Então é você realmente trazer novas ferramentas para desempenhar um trabalho cada vez melhor e você sentir que você está fazendo isso com força, com coragem. Quando a tua vida profissional ela tá meio que ladeira abaixo, você se sente frustrado, chateado, você não quer mais fazer aquilo ali, vai fazendo um negócio meia boca, então é sinal de que aquilo ali precisa de atenção, tá bom? E por fim, a área financeira, que é uma área muito importante também, responsável aí por muitos problemas que a gente tem hoje em dia, né, que é um desequilíbrio na área financeira. Então a gente precisa pensar assim, o que é a área financeira? São os recursos, né, a moeda de troca que a gente tem, é o dinheiro. É o dinheiro de forma bem objetiva. E a gente precisa pensar, como é que tá as minhas finanças? Como estão as minhas finanças? O meu dinheiro, ele sobra no final do mês? Ele é suficiente ou ele acaba faltando, né? Como é que eu posso trazer equilíbrio para a minha vida financeira? Será que os meus gastos, eles estão todos, né, protocolados? Eu sei para onde meu dinheiro está indo?
Ou será que eu tô só simplesmente gastando deliberadamente aí, comprando qualquer coisa, a qualquer custo, sabe? Então a gente tem essa atenção, esse cuidado para a nossa área financeira. A gente prestar atenção realmente, né? Como é que tá as minhas finanças? Eu tô gastando demais? Eu tô gastando de menos? Então a gente fazer esse equilíbrio. Hoje em dia a gente tem muitos profissionais aí, inclusive aqui no YouTube, que falam a respeito disso, né? Que ajudam a gente. Tem primo pobre, primo rico, tem tanta gente aí falando sobre esses aspectos hoje, e a gente precisa trazer isso para nossa vida de forma consciente e de forma responsável, tá bom? Então, você realmente, eu deixo até aqui, ó, essa planilha como uma planilha para te ajudar a organizar a tua vida aí financeira, né? E a gente buscar realmente um estilo de vida mais leve, mais tranquilo, gastar menos, não gastar com tantas coisas que são desnecessárias e viver realmente mais no verde, com uma vida mais simples, com coisas menos caras, mas que façam sentido, ou seja, o suficiente para você sobreviver, né? E você viver mais no verde do que viver no vermelho. Tá bom? Gente, eu finalizo aqui com vocês. Quase que não deu tempo, porque escureceu, né? Já tá bem escuro aqui. Mas eu fico muito grata de trazer esse conhecimento aqui para você. Espero que essa visão, né, das áreas da vida te ajude aí realmente a fazer esse diagnóstico da sua vida. A gente está aí, né, nesse período de virar o ano, né, estamos chegando aí no fim do ano. Então analise a sua vida sobre essa ótica, né, analise a sua vida justamente sobre cada aspecto desse aí e veja o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado, para que você inicie o ano com o pé direito, né, trazendo aí mudanças, né, nos teus relacionamentos, na tua vida financeira, profissional, na tua saúde, você com você mesmo. Então, tenha este olhar, né, e saiba que o que eu puder ajudar e apoiar, eu estou aqui à disposição. Um grande beijo, obrigada por você ter ficado aí, até mais.